Nós vamos ver nesse vídeo como se faz para dar nome a naftalenos ramificados. A primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem nesse ciclo do naftaleno é que, na verdade, os carbonos do ciclo eles não são iguais entre si. Então, na verdade, nós temos 3 tipos de carbono constituindo esse ciclo condensado. Nós temos os carbonos em comum, que eu estou marcando com a cor vermelha. Nós temos os carbonos vizinhos aos carbonos em vermelho, que eu estou chamando de carbono verde. E eu tenho agora os carbonos em oposição ao carbono vermelho. Então, são esses 4 aqui que eu vou pôr com a coloração preta. Como os carbonos não são equivalentes, você vai ser obrigado a numerar, porque eles indicam posições distintas. No naftaleno, você não pode começar a numerar por qualquer lugar, ou pelo lugar que te interessa. Você tem posições determinadas onde a numeração deve começar. A numeração só pode começar nesses carbonos em verde, tá? Então, em qualquer um deles. Bem, em qual deles eu vou começar? Vou começar pelo aquele carbono verde mais próximo daquilo que me interessa. Então, se eu for começar por esse, como que eu faço para numerar? Você vai numerar agora os carbonos do mesmo ciclo, você muda de ciclo e finaliza sempre nos carbonos em vermelho. Se você decidir começar por aqui, então a regra é numere os carbonos do mesmo ciclo, numere os carbonos do outro ciclo e finalize nos carbonos em vermelho, tá? Então, neste caso, a numeração foi no sentido horário. Neste caso, para seguir a regra, a numeração foi no sentido anti-horário. Uma outra coisa que nós podemos usar são letras gregas para indicar os carbonos verde e preto, que são os carbonos que podem receber radicais ou substituintes. Os carbonos vermelhos, não. Então, esses carbonos em verde são chamados de carbono alfa. Esses carbonos em preto são chamados de carbono beta. Então, vamos ver aqui os 2 exemplos que nós temos. Observem que esse aqui é um carbono verde. E a regra diz, coloque a menor numeração. Então, óbvio que eu vou começar já direto por ele. Então, o meu radical vai estar no carbono 1. Então, eu vou ter 1 etil mais a palavra naftaleno. Se você quiser, nós podemos também chamar o carbono verde de alfa. Alfa etil naftaleno. Agora, e a próxima situação? Na próxima situação, você vai observar que ele não está no carbono verde, tá? E eu tenho que começar a numerar pelo carbono verde. Então, qual é o carbono verde mais próximo do meu radical? É esse aqui. Então, aqui é o número 1 e a numeração, então, roda no ciclo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... finaliza nos carbonos em comum. Então, aqui, o meu radical está no carbono 2. Então, 2 etil naftaleno. Ou, se você quiser, ali é a posição beta. Beta etil naftaleno. Bem, com isso, você vai observar, logo na sequência da nossa aula, que existem alguns outros radicais ramificados, que estão associados justamente com essas posições. Então, nós temos o toluil, o metatoluil e o paratoluil. Nós temos o alfa-naftil e o beta-naftil. Então, para ilustrar esses outros radicais ramificados, existe na sequência da aula mais 2 compostos para a gente dar nome. São esses 2 compostos. Aqui nós temos uma cadeia mista. Observem que a cadeia aberta
ela é muito maior e mais complexa que a cadeia fechada, tá? Então eu não conseguiria dar nome para um radical desse jeito, mas se você pegar essa cadeia incorporando a tripla, você vai ter que dar nome para um radical aromático que você consegue dar nome. Então esse radical é um radical que tem um CH3 em oposição à ligação e um anel aromático. Esse radical é o para-toluil. Nós continuamos seguindo as regras. Que regras? Bem, o carbono que tem a insaturação deve ter o menor número, ou seja, a coisa mais importante é a minha tripla, e eu tenho que começar a numerar para que ela tenha a menor posição. Então, 1, 2, 3, 4, 5, nós vamos ter essa tripla no carbono 1. Então vai ficar assim, no carbono 4, um P-toluil. Numa cadeia que tem 5 carbonos, cor errada, deixa eu só corrigir a cor, em azul, né? Numa cadeia que tem 5 carbonos, que tem uma tripla no carbono 1, mais a terminação O. 4 para-toluil, pente, 1 eno. Aqui a ideia é a mesma, tá? Apesar de eu ter vários carbonos, eu não consigo dar nome nesse fragmento aberto como radical, mas eu consigo dar nome a esse fragmento como radical. Esse radical, como ele está aprendendo pelo carbono verde, ele é um alfa-naftil. Então, nossa cadeia principal fica o fragmento aberto. A dupla, sendo a coisa mais importante na cadeia, a numeração parte por ela. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nós vamos ter aqui um 3 alfa-naftil, uma cadeia com 6 carbonos, hífen, X, uma ligação dupla no carbono 1 em, mais terminação O. E aqui então finaliza os nossos exemplos de cadeias de hidrocarbonetos ramificados.